Senhor Presidente, é um prazer estar consigo. Muito obrigado. E vamos ter uma breve conversa. Ela poderia durar 3 horas, infelizmente temos 20 minutos, porque tenho uma festa do livro de Belém para inaugurar. Só 20 minutos. Estou já a avisar. E vamos ter tempo para 3 ou 4 perguntas, ou uma, se o Senhor Presidente se entusiasmar muito. A ideia é falarmos sobre os desafios do livro e da leitura no século XXI em Portugal. Antes disso, tenho a certeza que será um prazer tão grande para a audiência quanto para mim. E tenho também a convicção de que todos os que aqui estão se sentem orgulhosos por ter um Presidente da República tão empenhado no livro, na promoção da leitura, na colocação do livro, da leitura, no centro do diálogo. E acho que provavelmente nenhum outro país do mundo se pode orgulhar de ter um Presidente da República que organiza uma feira do livro. Por isso, é um prazer duplo falar consigo. Vou começar com uma citação, para depois dar o pontapé de saída para a nossa conversa. A partir do momento em que aprenderes a ler, serás para sempre livre. É uma frase de Frederick Douglass, um escravo nascido nos Estados Unidos no século XIX. Começou como escravo, foi libertado e terminou como estadista e escreveu o seu livro de memórias. Esta frase diz tudo sobre o poder absolutamente transformador da leitura. O que reconhece o Sr. Presidente nos livros e na leitura, para lhes dar tamanha importância, primeiro enquanto cidadão e agora enquanto Presidente da República, e o que perde uma sociedade que não tem, na defesa da literacia e da leitura, uma das suas mais importantes prioridades. Ora bom, primeiro, o Sr. Presidente da Fundação Oriente, muito obrigado por nos acolher. Presidente da APEL, muito obrigado pelo convite. Muito obrigado, Clara. Muito obrigado a esta juventude que esteve um dia inteiro a discutir leitura, leitura digital, leitura no passado, no presente e no futuro. Eu, como professor, costumava dizer na minha primeira aula o seguinte: eu estou aqui para contribuir para a vossa educação. E educar o que é? É ajudar a saber resolver problemas, resolver equilibradamente, do ponto de vista afetivo, do ponto de vista intelectual, do ponto de vista da decisão. Segundo, ajudar a saber exprimir. Este é o século da expressão. Não basta saber resolver problemas, é preciso explicar como é que se resolve esses problemas. Saber localizar no tempo e no espaço. O nosso espaço hoje é todo o mundo. Mas saber que mundo já há no mundo. E o tempo é aceleradíssimo. E acelera cada vez mais. E depois saber escolher os seus valores e prosseguir os seus valores, respeitando os valores dos outros. Cada um tem os seus valores diferentes uns dos outros. E para isso, o ler não é o único caminho, mas é um caminho. Depois há os privilegiados. Eu fui um privilegiado. O meu pai lia, a minha mãe lia. Fui para escolas onde se lia. Comecei a debater livros muito cedo. Comecei a colecionar livros. Eu, além de ler livros, faço coleção de livros. Já não é minha, é da Biblioteca Celúrica de Basto, 300 mil volumes, em 20 anos ou 30 anos. Portanto, gosto do livro, em si mesmo. Gosto de ler e gosto do livro. Mas não há dúvida que a leitura é um caminho de educação. E a educação é um caminho de qualificação. E é a qualificação que faz a diferença. Nós hoje, a Europa, estamos a perder terreno com os Estados da América, com a Ásia toda, a Ásia mais avançada, no domínio da qualificação. Porque investimos menos na ciência, na tecnologia, na educação e depois nas consequências da cultura. Ficamos para trás. E as sociedades ficam para trás. E recuperar é muito difícil. Ora bom, o que é que aconteceu? Aconteceu, para sermos rápidos, que nós apanhámos com uma pandemia, como todo o mundo. E eu fiquei com medo de que esta pandemia tivesse em Portugal consequências maiores no domínio do livro. Porque tínhamos uma tendência decrescente. Estava-se a ler menos. O livro digital não entrava, ainda hoje entra nos jovens, não entra nos mais velhos, mas nós somos uma sociedade envelhecida. Há mais velhos do que jovens. E os velhos aderem pouco ao livro eletrónico, ao livro digital. E, portanto, eu disse, vai demorar tempo a entrar no livro digital.
demorando tempo, é uma sociedade muito, muito desigual. Nós temos 2 milhões constantes de pobres, que sobem em tempo de crise. 2 milhões e 11 milhões é uma brutalidade. E os mais pobres, como alguém aqui, como foi recordado aqui, pois quem aos 2, 3, 4 anos de idade tem uma discriminação à partida económica e social, fica marcada substancialmente para todo o percurso escolar, o percurso educativo, uma parte dele muito significativa, para não dizer para a vida. Dá a volta, uns dão a volta, melhor, pior, mas essas desigualdades marcam. Quando eu entrei na escola, havia 3 anos de escolaridade para rapazes e raparigas. Depois passaram para 4 anos para rapazes e só mais tarde para raparigas. Primeiro que houvesse 6 anos, primeiro que houvesse 9 anos. 9 anos só houve depois do 25 de Abril, muito depois do 25 de Abril. Em países europeus já tinham ultrapassado isso há tempos. Isso repercute, nomeadamente, na leitura. Não é só na leitura. E a recuperação desse tempo perdido em termos educacionais é dificílima. Dificílima. Numa sociedade aberta, num mundo aberto, em que houve migrações do interior para o litoral e desertificação do interior, em que há vários litorais e vários interiores, em que houve as migrações do exterior para nós. Eu vou dar aulas, e adoro dar aulas no básico ou no secundário, gosto bem mais do que dar aulas no superior, muito mais. Bom, é muito mais interessante, é mais formativo, é mais criativo. Bom. E então, chego lá e chego a um Passos Manuel, e há 80 nacionalidades, 90 nacionalidades. Muitos alunos não falam português, mas não falam inglês à entrada. Portanto, é um outro mundo. E o livro colocava-se esta interrogação minha é, com a pancada da pandemia, vai-se ler mais ou vai-se ler menos? Eu tinha amigos que diziam, vai-se ler mais. As pessoas estão mais tempo em casa, não têm mais nada que fazer, vão ler mais. Não, leram menos. Porque eles não estão nas casas em que estão os privilegiados. É que há espaço, uns para lerem, outros para ouvirem música, outros para isto. Então, não. Estão em T0s, T1s, com não sei quantas pessoas, em que não há espaço para nada quando se recorreu à televisão, com o método de atenuar naqueles 2 anos letivos o que se passava. Nós não estávamos num país nórdico, nem num país báltico, nem num país do centro da Europa, na utilização do digital. Estávamos numa sociedade em que realmente tinha subido o número correspondente à pobreza, porque a zona de risco de pobreza tinha passado a pobreza. E aí onde é que há espaço para ler livros? E onde é que há espaço para o digital? E quem tem acesso ao computador e em que termos? Bom, isto para dizer o seguinte, que a boa notícia, que hoje foi aliás confirmada, é que depois da queda a pique em 2020, de uma recuperação muito difícil em 2021, 22 mostra uma recuperação, em 23 uma nova recuperação. Isso deve-se muito, nomeadamente, à APEL, mas deve-se muito também a várias escolas, a muitas escolas. Deve-se muito a N organizações sociais, ONGs e outras, que se mexeram para isso. Para a leitura sobre as várias formas, porque a Daniela há bocado dizia, mas eu, como professor, choca-me imenso como é que eles escrevem assim, etc. e tal, e tal. Há coisas que é preciso aceitar, que mudaram e são irreversíveis. Os meus alunos, nos últimos anos em que ensinei, falavam e escreviam de forma muito diferente do começo do meu ensino. Eu ensinava de forma muito diferente. Se eu usasse certas palavras, ninguém percebia. Era chinês, era japonês, completamente. Portanto, aquilo que se fala como o problema da crise do livro, há desafios ao livro? Há uns desafios que têm a ver com o problema do livro e os grandes meios de comunicação social. E eu devo dizer que no domínio da televisão, hoje, o relevo dado ao livro e à leitura é 0,0005. Talvez seja otimista. Não, pronto, é 1,9999, pronto. E a horas,
Eu vejo, porque sou notívago, mas são programas para notívagos. Não é no prime time, não há prime time. A não ser alguns programas já começaram também no final a sugerir livros. Tá bom. Mas mais do que isso, o Plano Nacional de Leitura tem vindo a ser melhorado no tempo. Mas está datado. Está datado. Eu tenho a sensação que é preciso repensá-lo. Os novos meios de comunicação social têm influências que influem nos livros, têm, de facto, algum relevo aos livros, dado relevo aos livros, mas é um domínio para explorar. Porque nos jovens tem uma penetração enorme. Enorme. Tem tido muito impacto E tem tido um impacto nos hábitos de brutal. leitura dessas faixas Tem um etárias. impacto brutal. Depois há coisas muito simples. O cheque-livro. Íamos falar sobre Ia isso. falar do cheque-livro. Ia-lhe perguntar O sobre cheque-livro. que Nenhum esperança de nós deposita sabe se nessa dá muito medida. resultado ou não. Eu gosto da ideia, mas gostava de ver a ideia aplicada. Como é que é? Foi muito difícil, porque era muito difícil burocraticamente fazer isso, e como é que se debitava e como é que não debitava, e era para muitos, era para poucos, era experimental e tal. Tem que se fazer uma experiência, para ver se vale a pena ou não, estimula ou não estimula. Mas é uma de Mas muitas é medidas. uma de várias práticas possíveis. É preciso encontrar outras fórmulas imaginativas para realmente apelar à leitura. Qualquer que seja a leitura. Eu dizia a alunos meus, Faculdade de Direito de Lisboa, pode ser um jornal desportivo, pode ser ler a partir de um podcast, ler a partir de um programa ou de um depoimento ou de um testemunho ou de um debate numa rede social. É diferente do que era ler noutros tempos? Não sei, não interessa. Há ler e ler. Há ler e ler. E o ler de uma maneira é um caminho para ler de outra maneira. Depois, nós temos de ganhar leitores. Temos de ganhar leitores. O que é que eu tenho podido fazer? Bom, primeiro, como coleciono livros, pô-los todos numa biblioteca do município que era o mais pobre do país, até há muito pouco tempo. Agora é para aí o 10º mais pobre. Ou o 20º mais pobre. Mas está melhor, já ganhou 20 posições, 10 ou 20 posições. Bom, e ter lá, e fomentar. Depois organizei uma feira do livro lá. Depois organizei uma feira do livro, que aliás deve começar dentro de 20 minutos, está a senhora Ministra da Cultura à espera. Ou então não está à espera porque não pôde vir cá, também não vai lá. Bom, mas enfim, pronto. A menos que vá a Belém e não venha aqui, mas isso não, porque isto é tão perto de Belém que era fácil ficar. Bom, o que acontece? Mas a senhora Sara de Estado esteve muito bem. Não se perdeu pela troca. Bom, o que acontece é o seguinte, o que é facto é o seguinte, é que, sendo as duas muito boas, sendo a senhora Ministra muito boa e a senhora Estado de Estado muito boa, portanto, foram as duas igualmente boas. Mas isto para dizer o seguinte, a festa do livro, todos os anos, para ir buscar leitores diferentes. E agora, para mim, a aposta é muito clara, olhando para os números vossos. Feira do Livro de Lisboa. Quase metade de quem lá foi está abaixo de 35 anos. Mais de 25% está abaixo dos 25 anos. Quer dizer, crianças e jovens puxam pelos outros. Isto inverteu-se. Um antigo Ministro da Cultura, aliás, escreveu uma prosa deliciosa, foi à Feira do Livro e sentiu-se mal. Porque não encontrou, nem os alfarrabistas, de facto, não há. Ainda há na Feira do Livro do Porto, em Lisboa não há. Com as rendas como estão, de facto, não têm dinheiro para manter os alfarrabos abertos. Mas, além disso, não encontrou mesmo os livros que estava à espera de encontrar. E encontrou uma maré de crianças e jovens. Eu achei uma ótima notícia. Sobretudo naquela hora em que fazem desconto de 50%. Que é das 9 às 10. Em que eu encontrava aquelas pessoas que eu dizia, porquê é que leva esse livro? Gosta muito desse livro. Não está em desconto. Que é um argumento ótimo que se utilizava nos hipermercados e supermercados. Mas você precisa deste produto. Não, mas está em desconto. Antes de comprar agora do que depois comprar mais tarde. Bom, depois, o preço fixo. O Ministério da Cultura... Está a fazer as perguntas por mim, obrigadíssima. Estava a facilitar imenso. Pois se eu adoro livros, eu passo a vida a discutir livros, a minha vida é livros, eu sei os problemas. Eu fui editora. Perdi fortunas como editor. Sabemos. Exatamente. Mas foi feliz. Dava-me um gozo imenso editar livros que ninguém lia. Sobretudo de direito.
Mas dava-me... Mas foi feliz. Fui felicíssimo, durante um tempo. Depois parei, porque era muito dinheiro. Bom, mas para dizer o seguinte, para dizer que o preço fixo, muito importante. Estamos agora a rever Preço na fixo, APEL muito a importante. política do preço fixo. Muito importante, luta da APEL. Achamos importante reequilibrar mais medidas para as plataformas, para os editores. Porque além das pequenas editoras continuam a existir, eu hoje dei uma volta logo de manhãzinha para comprar livros. Tive esta coisa boa, de como estava em Belém, e era o primeiro comprador a comprar, eu pude comprar tudo o que quis. Bom, ainda sem os empurrões de não sei quantos e tal, da tarde e da noite. Mas, verdadeiramente, é fundamental em termos de... São pistas, são algumas das pistas. Crianças, jovens, recuperar os mais velhos que perderam o poder de compra. Gostavam de comprar, muitos continuam a escrever, não conseguem editar, ou fazem edições de autor, muito pobrezinhas, muito pequenas, mas fazem. Somos dos países com mais edições de autor, sobretudo poesia. Somos um povo de poetas. Em cada esquina temos um poeta que edita o seu próprio livro com 20 exemplares, 50 exemplares, 100 exemplares. Bom, e depois mandam para Belém, eu lá compro uns tantos. Mas isto para dizer o seguinte, que tudo o que se puder fazer. Depois, claro, as grandes cadeias, e as grandes cadeias tiveram um papel muito importante. Eu, a certa altura, parou-me o coração quando vi que entrei numa loja da FNAC e era só outros produtos, menos livros em papel. No Chiado. Mas depois fui a outras lojas e tal, e havia livros em papel. Mas está bem, mas essas cadeias têm tido um papel fundamental de distribuição. É preciso apoiar as livrarias independentes que estão a morrer que nem tortos. Era isso que eu lhe queria perguntar. Estão a morrer que nem tortos. Porque nós estamos a pensar em Lisboa e Porto, na Grande Lisboa e Grande Porto. Mas eu, por exemplo, estive agora, por péssimas razões, estive em terras, em municípios, que têm uma papelaria, livraria. E essa papelaria, livraria, muitas vezes não tem condições de sobrevivência. E é única naquela. São menos ou há duas, ou há três. Livrarias mesmo que têm atividade independentes. Principal. É fundamental, passas a vida a falar em descentralização, pois como é que se centraliza se de facto se pensa apenas na Grande Lisboa ou no Grande Porto? Eu estou a ser muito rápido para tocar todos os pontos e imagino que passam pela sua cabeça. Mas, então para me antecipar às perguntas. Agora, estamos neste momento a ganhar modestamente esta guerra. Modestamente. Continuamos a comprar por ano 4,5 tal livros por cada português. E a ler ainda menos. E devemos estar satisfeitos com essa melhoria? Devemos estar satisfeitos com essa melhoria? Devemos ambicionar muito mais enquanto sociedade? E qual é a amplitude? Não, enquanto sociedade é muito simples. Se houver o que vimos aqui muito bem da parte do Sr. Estado de Estado, que é esta convergência educação-cultura. A mudança na escola e na escola a atenção permanentemente à renovação dos apelos à leitura e ao papel do livro. Seja ele digital ou não digital, para já é só para minorias privilegiadas. Portanto, há que pensar num livrozinho de papel que chega e muitas vezes usado e reusado por gerações consecutivas, ou pelo menos numa mesma família, por irmãos diferentes. Tudo o que possamos fazer aí, tudo que a comunicação social possa fazer, tudo que as novas redes sociais possam fazer, tudo o que as grandes cadeias possam fazer, o que as heroicas livrarias independentes possam fazer. Tudo isso é bem-vindo. E o que a APEL tem feito, o salto que deu, a Feira do Livro deste ano teve para aí 400 pavilhões, ou mais. A Feira do Livro do Porto, que é muito mais pequena, deu um salto mais modesto, mas deu um salto considerável. E peguemos nos mais jovens. Eles são o futuro. E são quem mais está a ler. Eles são o futuro. Que as crianças continuem a ler. Que os jovens continuem a ler. Que puxem por aqueles menos jovens. Que se puxe por aqueles menos jovens que não têm condições para ler. E muita da leitura morreu, por exemplo, quando morreram coletividades. Com a pandemia. Clubes e coletividades fecharam e já não reabriram. Portanto, organizações coletivas fundamentais para a leitura. É uma ação global, é uma ação de todos,
É uma ação que é fundamental. É uma ação que tem que ter humildade para admitir novos tipos de leitura e admitir novos tipos de aproximação ao livro e disso esperar que se ganhe mais apaixonados pela leitura e pelo livro. Porque no momento em que houver mais aditos do livro, melhora. Mais aditos da leitura, qualquer que ela seja, melhora. Quando eu comecei a saber que os jornais desportivos, a começar na bola, estavam a ter cada vez menos leitores e que viviam sobretudo os imigrantes, parou-se-me uma parte do meu coração. Porque se a leitura é, ou começa por ser também, em setores mais velhos, a leitura de jornais desportivos, isso é importante. Ou de revistas nos barbeiros remanescentes, ou nos cabeleireiros sempre fluorescentes, ou barbeiros cabeleireiros simultaneamente. Portanto, em suma, já percebeu que eu também alinho nos otimistas, mas sou muito realista. É uma guerra que se ganha ou perde todos os dias. Todos os dias. Eu é que prometi não voltar depois de ser presidente à televisão, se não se voltasse era para fazer um programa de livros, mas não volto. Portanto, alguém que pôs pelos livros na televisão, porque com o país envelhecido e com faixas muito pobres, a televisão ainda é o grande meio de acesso ao livro. Sr. Presidente, já estou a ser rebelde e já ultrapassei o tempo, mas vou-lhe fazer só uma provocaçãozinha. Então. Que é esta. Falou de como podem as redes sociais, os meios de comunicação social, os editores, os livreiros contribuir para isso, não é? Chamar, manter a leitura e o livro como relevantes. E o que pode o poder político? Qual é a amplitude da intervenção do Governo, do Estado, nesta promoção da leitura, na centralização do livro na sociedade? Porque ele tem de existir. Eu devo dizer o seguinte, eu sou um homem de centro-direita, mas sou muito estatista nisso. Quer dizer, a direita normalmente é mais mercado e a esquerda é mais Estado. Mas eu acho que aí, quando digo Estado, é poder local. O que as autarquias têm feito pelos livros, com feiras de livro próprios. O que as freguesias têm feito pelos livros. Os municípios têm feito pelos livros. É Estado no sentido amplo. O Estado não tem muito dinheiro para isso, não tem todo o dinheiro do mundo, porque a cultura é um mundo enorme. Agora, às vezes não é muito o dinheiro, é a forma como é canalizada. E, portanto, e até é uma coisa importante, que é ficar com a sensação de que aqueles que têm poder público, ao menos leem livros. Que isso é uma coisa, é uma grande consolação. Não vos encontrar e depois chegar à conclusão que eles não compram um livro, não vão a uma feira do livro e não leem um livro. Convinha dar esse pequeno exemplo, era uma coisa que eu aconselhava vivamente. Bom, e obrigadíssimo, Clara. Obrigada, Sr. Presidente. Foi um Até prazer. para o ano.